Política de Saltos Altos. Todas as quintas-feiras às 13 horas no Rádio Clube de Angra. Política de Saltos Altos com Cláudia Cardoso, Judite Parreira e Graça Silveira. Política de Saltos Altos no Rádio Clube de Angra. Muito boa tarde, sejam bem-vindos ao Política de Saltos Altos. Esta quinta-feira voltamos a reunir nos estúdios do Rádio Clube de Angra Cláudia Cardoso, Judite Parreira e Graça Silveira. Às 3, muito boa tarde. Muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade. Vamos hoje olhar um bocadinho para trás naquilo que aconteceu muito recentemente na senda política açoriana, nomeadamente a aprovação do plano de orçamento para o próximo ano, que andou ensombrado até o dia da votação final. Por lado da posição, tudo acabou por se manter. Agora fala-se na exigência lançada pelo Chega de remodelação do governo. Pelo lado da oposição, os argumentos foram de falta de credibilidade e de cedência às chantagens feitas pelos partidos com acordos de incidência parlamentar com PSD, CDS e PPM. Judite Parreira, muito boa tarde. Começo hoje por ti. De toda esta novela que de facto aconteceu e que começou com a Iniciativa Liberal a dizer que não votaria contra, que não votaria a favor se não houvesse uma redução do endividamento, passando por aquele episódio, enfim, quase inenarrável, ou pelo menos adjetivos para o classificar faltam, de conferência de imprensa do deputado do Chega, até toda a discussão do plano de orçamento. Como é que olhas para tudo isso e consideras que a coisa correu? Boa tarde a todos os presentes em estúdio e a quem nos ouve através do Rádio Clube de Angra. Ora bem, eu acho que já tinha dito aqui em programas anteriores que não tinha dúvidas de que este orçamento ia passar. Porque, na verdade, ninguém tinha grande interesse em que ele fosse chumbado. O Partido Socialista, o PAN e o Bloco de Esquerda já tinham dito que votavam contra, mas restava realmente os dois partidos, enfim, que acabam por contribuir para o suporte deste governo, que são a Iniciativa Liberal e o Chega. Nenhum deles tinha interesse e vamos lá ver uma coisa, sejamos muito claros. Ninguém queria ir para eleições neste momento. Sim. PSD, CDS e PPM não tinham interesse nisso. O próprio Partido Socialista não está devidamente organizado e indo a eleições nesta altura também não tinha garantia nenhuma de que as pudesse ganhar. Talvez, pelo contrário, até a derrota fosse maior do que foi em 2020. A Iniciativa Liberal e o Chega poderiam perder os seus mandatos e não eleger nenhum deputado, porque sabia-se que se houvesse novas eleições iria haver uma bipolarização de votos no PS e no PSD ou na coligação, como queiram. E, portanto, provavelmente eles perderiam os seus lugares de deputados e, nesta altura, não estariam nada interessados nisso. Foi a jogada política deles, foi um bluff, se quisermos. É claro que... Sim, mas é um bluff no caso do Chega que entala completamente, nomeadamente o Presidente do Governo. Sim. Mas da Iniciativa Liberal, Nuno Barata foi sempre muito claro e opôs-se sempre muito à dívida. Para ele era muito importante não aumentar a dívida e, portanto, foi sempre muito, muito claro nesse aspecto, desde sempre. O Chega, enfim, pronto, começa com 2 deputados, depois acontecem aqueles episódios todos em que um dos deputados passa a deputado não inscrito e fica José Pacheco sozinho. E José Pacheco, todos nós sabemos que ele não é uma pessoa com grande capacidade de decisão, portanto, tudo o que ele decide é por orientação de André Ventura. André Ventura fez aquela manobra como faz sempre, aliás, faz sempre, mas porque queria, enfim, pressionar Rui Rio e a única forma que encontrou foi através do Chega Açores, porque ameaçando com um chumbo, achou, não conhecendo Rui Rio, claro, que Rui Rio iria ceder à chantagem e iria fazer ou dizer aquilo que André Ventura queria que ele dissesse. Isso não aconteceu e depois vem José Pacheco com aquela conferência de imprensa que foi uma coisa triste,
triste e que deixou a todos muito mal, mas acho que, sobretudo, o deixou mal a ele porque mostrou o tipo de pessoa que ele é. E acho que ele esteve mal em tudo, mas se há uma das coisas que eu acho até... Justificava-se que o serviço público tivesse transmitido em direto aquela conferência de imprensa? Bom, é um partido, enfim, convoca uma conferência de imprensa, o serviço público é para isso mesmo, é para ouvir a todos. Efeito Ventura. Toda a gente queria saber se o deputado açoriano ia ou não se autorizar Ventura, portanto estavam as redes nacionais lá. Ou se iria fazer valer também a sua posição, a sua autonomia, não é? Porque o partido Chega, mas também tem alguma autonomia, estamos nos Açores e ele poderia também fazer valer isso. Acho que a forma como ele tratou o representante da República foi uma coisa repugnante. E não só, mas também sim. E claro que tentou aqui pôr mal todos, nomeadamente o Presidente do Governo. Acho que o Presidente do Governo saiu-se muito bem, dizendo que o que tinha sido acordado iria ser cumprido e passando a responsabilidade de todo o resto, tudo o que tivesse para além disso, para as mãos dos deputados e da Assembleia. Sim, mas José Pacheco diz que rasgou um acordo que estava feito e que estava a negociar outro, que nunca ninguém soube afinal o que é que deu resultado. Claro, e eu acho que isso aí também há muito bluff. Também foi muito show-off, foi o que ele entendeu que deveria dizer na conferência de imprensa para fingir, enfim, que tinha mais peso do que aquele que na realidade tem. Que eu acho que ele também tem que ter a consciência que teve 2.000 votos e que foi eleito pelo ciclo de compensação. E, portanto, não tem esse peso todo, nem pode ter. Agora, deixa, efetivamente, o Governo numa posição um bocado incómoda, que é de qualquer coisa que queira fazer, nomeadamente a remodelação do Governo, vai parecer que foi feita por exigência do Chega, quando na verdade não é assim, porque já há muito tempo que se ouve falar da necessidade de remodelação deste governo e que provavelmente irá acontecer, mas acontecendo não é por exigência do Chega. Sim, mas agora é o que parece de facto. Claro. E foi aí é que foi jogada inteligente realmente José Pacheco, porque sabendo que isso ia acontecer, vem anunciar como se fosse uma exigência dele, quando sabia que não era assim. Mas, de resto, votaram favoravelmente, como já se previa que viesse a acontecer. Acho lamentável que José Pacheco, tendo 15 minutos para debate, não os tenha utilizado, nunca foi a debate em nada, portanto, apenas se pronunciou depois na declaração final. Mas também acho lamentável que se tenha perdido uma tarde inteira de debate numa discussão entre o Partido Socialista e o Governo, sobretudo, em que acabaram por gastar depois o seu tempo a discutir se o Governo ia ou não ceder às exigências do Chega. Acho que isso também é lamentável, porque o que estava ali em causa era o orçamento, o plano e orçamento, e era isso que devia ser discutido, e era isso que a RTP estava a transmitir e que os açorianos queriam ouvir. Já vamos também analisar melhor um bocadinho a posição da oposição, Graça, sobre todo este enquadramento e a discussão e votação do plano e orçamento. Muito boa tarde aos ouvintes do Rádio Clube, a quem nos acompanha no Política de Saltos Altos, às colegas de debate, às co-debatentes, à Cláudia e à Judite, e ao nosso moderador Pedro Ferreira. Obrigado. Bom, aquilo que a mim me impressionou, e como parlamentar e defensora da centralidade do Parlamento, e muito em particular com este governo que sempre defendeu que o Parlamento devia estar acima, e está, que é o primeiro órgão da autonomia, se ter inaugurado uma nova praxis, que é a de realizar acordos extraparlamentar entre partidos políticos. Porque na realidade foi isto que se passou. Ou seja, temos uma chantagem pública e uma cedência privada, que ninguém percebeu bem quais eram as cedências, porque na realidade na conferência de imprensa José Pacheco disse que só daria esta chance, esta segunda chance ao governo, se o governo cumprisse com todas as exigências do Chega. Depois, no congresso do Chega do fim de semana passado, no seu discurso
eleito primeiro vice-presidente do partido a nível nacional, Pacheco volta a dizer que o governo regional tinha cumprido com todas as exigências que o Chega tinha feito. Ora, um partido que vai para o plano e orçamento a dizer que até quarta-feira estava tudo em aberto, o que é que nós pensamos? Ver se as propostas do Chega iam ser aprovadas ou chumbadas, porque quarta-feira é a data limite para darem entrada às propostas de alteração dos vários partidos. E o Chega não apresenta uma única proposta de alteração. Ninguém sabe quais foram as exigências do Chega, nem quais foram as cedências do Governo, porque parlamentarmente falando, nós apercebemos das cedências do Governo, apercebemos dos acordos quando há determinadas propostas de determinados partidos que são aprovadas, e isto era um jogo que acontecia muito. O PS com o CDS tinha sempre no CDS aquilo que se podia chamar de uma oposição construtiva, aprovava sempre algumas medidas, propostas de alteração do CDS para ter uma abstenção ou um voto a favor desse partido. Ou vice-versa, chegava a aprovar, às vezes pontualmente, ao Bloco de Esquerda, uma vez quis fazer o número, dizer que tinha aprovado propostas de todos os partidos. E, portanto, aprovou uma propostazinha, uma proposta do PSD. Cai lá para poder fazer esse statement, que no fundo são as negociações. E que, neste caso, ninguém percebeu o que é que se negociou ali. E por isso houve negociação nenhuma. E por isso é que se perdeu também uma tarde inteira em que o Bloco de Esquerda e o PS insistiram várias vezes, porque depois, como este modus operandi da chantagem pegou moda e ainda por cima teve a expressão que teve com as televisões a nível nacional, com o palco todo que o Pacheco teve, o ex-Chega, o Furtado, em declarações também à comunicação social, diz: é assim, então, se a proposta do apoio à natalidade do Chega, que é uma vergonha, que os do Resi não podem receber os 1.500 euros, que isto uns são pagos para ter filhos e outros não, então, se for aprovado, se este governo aprovar esta proposta do Chega, eu voto contra. Quer dizer, e depois, a proposta do Chega, do apoio à natalidade, nunca deu entrada, mas passou-se o plenário todo a fazer perguntas ao vice-presidente se ia ser para todas as famílias, se não ia ser. Portanto, não se percebe. Vai haver ou não vai haver apoio à natalidade dos 1.500 euros? A proposta nunca nem sequer deu entrada. E, portanto, há uma tudo isto... verba no plano de investimentos que, enfim, é aparentemente para isso, por uma proposta inclusiva que será apresentada no Parlamento. Sim, mas não sei. Mas foi essa a justificação do governo. Mas o CDS já tinha também iniciativas, e depois na figura do Sr. Vice-Presidente, de apoio à natalidade, e até porque as creches, etc. O complemento ao abono de família. Ninguém percebeu bem o que era a negociação entre os... E por isso depois o Vasco acusa o governo de negociar nas costas dos açorianos, à margem do Parlamento, e diz mesmo que passámos da centralidade do Parlamento à descarada instrumentalização do Parlamento, que foi o que aconteceu ali. Ninguém hoje sabe quais foram as negociações e quais foram as cedências. A verdade é que temos um governo que ficou completamente refém das exigências e das loucuras de um partido como o Chega. Porque sabe que precisa do voto deles, ponto. Já em relação à iniciativa liberal, diferente foi. O Barata veio a jogo, disse claramente qual era a sua exigência, dívida para metade. Numa primeira versão, eles diminuíram, na primeira versão não, na segunda versão diminuíram. Mas não diminuíram tudo o que o Barata queria. E ele voltou a dizer, enquanto não diminuírem o resto dos 27 milhões, já não me lembro bem, mas acho que era aproximadamente isto. Entre mais 15 a 18 milhões. 15 a 18 milhões, é voto contra. E faz sentido ter sido... Só um segundo. E na praxis parlamentar, os partidos da coligação apresentaram uma proposta para baixar para os 152 milhões. Não fazia mais sentido ter sido a própria Iniciativa Liberal a apresentar esta proposta? Mas é porque para a Iniciativa Liberal apresentar a proposta, como a maior parte das pessoas não sabe, mas o difícil destas negociações é que quando tu fazes uma proposta que envolve verbas, tens que saber de onde é que vais tirar. Ou como é que as vais compensar. E aquilo que o Barata sempre disse foi: eu não é que estou a governar.
O Governo é que sabe onde é que pode tirar ou de onde é que pode compensar estas verbas e, portanto, o Governo é que vai ter que decidir. E aí os partidos que suportam, porque isto tudo é a prova de que é no Parlamento que se decide, não foi o Governo. Foram os mas a partidos proposta da coligação também tiram isso de uma rúbrica que tem que ver com a SAT ou com os transportes aéreos, o que pode implicar, aliás, disse logo o Bloco de Esquerda, um orçamento suplementar em pouco tempo, não é? Caso com certeza se feche definitivamente esta já terceira ou quarta versão do plano de reestruturação da empresa. Mas já houve várias análises política neste sentido, que é dizer exatamente isso, ou seja, tudo aquilo que este Governo cumpriu das exigências ao Barata cumpriu neste momento e, portanto, ficaram neste momento saldados, ou seja, o Barata aprovou e vamos para a frente. Mas vão ter consequências. Não, e é que isso foi vergonhoso, porque isso provavelmente justifica o facto do Barata ter ficado completamente calado. É que depois no orçamento aprovou-se uma norma no artigo 5º, que dá plenos poderes ao Governo Regional para fazer a revisão do orçamento sem ter que vir ao Parlamento. Isto é uma loucura. Sempre que os governos querem fazer uma revisão do orçamento, trazem à Assembleia, todos os orçamentos suplementares que Sérgio fez vieram à Assembleia e foram votados. Aprovou-se neste orçamento uma norma no artigo 5º em que dá plenos poderes ao Governo Regional para fazer todas as revisões ao orçamento que quiser e entender sem ter que vir ao Parlamento. Quando a lei do enquadramento orçamental dos Açores, no seu artigo 20, diz claramente que isso é uma competência da Assembleia Legislativa. Graça, e não foi só com os votos da coligação. Foi com todos, mas era exatamente isso que eu estava a dizer. Eu não percebo como é que o Barata, por exemplo, vota isto a favor. Percebo. Porque sabe que para o Governo lhe ter feito esta cedência, para ele não perder a cara de baixar a dívida desta maneira, vai ter que haver uma série de orçamentos suplementares e para não passarem pela vergonha de ser todos os meses a aumentar e depois a tirarem à cara do Barata a dizer mas afinal está a aumentar. Faz o Governo como quer e nem sequer vem à Assembleia. Novamente nas costas dos açorianos. Enfim. Cláudia, boa tarde. Boa tarde. De facto, isto estamos a viver um período inovador, ou pelo menos pioneiro na nossa autonomia. Todo este drama à volta de documentos tão importantes e todas as incertezas, apesar de tudo, que se geram. Eu nem sei, sinceramente, não consegui perceber isso, se o povo açoriano sentiu isso como um drama ou se, muito calmamente, enfim, achou sempre que eles seriam entender. Mas, de qualquer das formas, é algo que não estamos habituados a passar. E foram 2 semanas antes dessa discussão, sempre de grandes ansiedades, não é? Vai ou não vai passar, vai ou não vai haver uma crise política, e depois, afinal, tudo como dantes em Abrantes, não é? Bem, boa tarde às minhas parceiras de painel e também deixar um registro de que já há muito tempo que não estávamos as três, portanto é sempre muito bom voltarmos a estar o painel completo, e boa tarde ao Pedro, aos nossos ouvintes. Eu começava por 2 notas, Pedro, da tua introdução à questão que me colocaste. Eu acho efetivamente que o povo açoriano esteve atento a este pré-drama. Se bem que do ponto de vista da ansiedade, como tu colocaste, do acontecimento e da passagem ou não do orçamento, eu devo dizer que esta ansiedade nunca me atacou muito, porque eu tinha mais ou menos como certa a passagem do orçamento e do plano para 2022. Isso porquê? Porque nós todas já tivemos no Parlamento, temos esse palmarés, não é? E sabemos como é que essas coisas funcionam. Nós estamos, de facto, aqui num enquadramento que é novo para todos. É novo porque este governo se suporta numa maioria que eu chamaria negativa, ou seja, foi o Partido Socialista quem venceu as eleições, foi criada uma maioria, como sabemos, com as condições que à partida estariam em cima da mesa, e desde logo porque o PSD, o CDS e o PPM, que é quem formou, digamos, a coligação de governo, se sujeitou a estar dependente de outros partidos, com pouca expressão eleitoral, mas ainda com assento parlamentar, sendo que um deles é um partido altamente radical, de extrema-direita, e com a configuração que nós sabemos que tem. Eu até mais do que radical chamava-lhe instável, não? Isso absolutamente. O que é que dá. Mas quando nós vimos que neste período de um ano que passou, temos a situação de Carlos Furtado que passou
a deputado independente e saiu da estrutura do Chega. Portanto, ficando o Chega reduzido no Parlamento ao deputado José Pacheco. Qualquer um de nós conhece o deputado José Pacheco. E não sei de vocês, mas eu não tinha expectativa de que fosse melhor do que está a ser. Portanto, o deputado José Pacheco foi adjunto de Paulo Guzmão. E eu recordo-me desta época gloriosa da sua passagem e, portanto, acho que ele, no fundo, está a ser igual a si próprio, com as suas dificuldades, com as suas debilidades, com a sua, eu até me atreveria a dizer, com a mediocridade que o caracteriza. E é isso que nós temos assistido. A uma palhaçada, que não, na verdade é isto que se trata, estamos a ser semanalmente achincalhados em programas de humor, porque temos o governo da região, e essa parte é que é muito triste para todos nós que somos açorianos, achincalhado por uma figura caricata, volúvel, que muda de opinião, que dá um murro na mesa. Nunca mudou de opinião. Que dá um murro na mesa para depois retirar. Pois, mas como é que era expectável? As declarações do José Pacheco, quando acabam as audições dos secretários em comissão, são sempre de que o governo é muito bom e que estava a trabalhar com o governo. O que disse a Graça, portanto, como é que alguém muda uma opinião se nem sequer tem de base? Portanto, conhecendo José Pacheco, enfim, trata-se de uma marioneta, simplesmente, que está aqui ao vento e às vontades de Ventura. Mas também não fez o que o líder nacional mandou. Pois não fez, porque comprometeria o seu lugar, como disse uma delas já anteriormente, e portanto, obviamente, isto não estava em causa, nunca esteve em causa. Todos esses dramas e essas ansiedades são uma espécie de, para usar a linguagem de teatro, que é ali da nossa Judite, é uma espécie de antecipação da cena. Toda a gente sabia o que desfecho é que isto teria. E, portanto, a questão é que o José Pacheco precisa de teleponto, não é? Mas mesmo com o teleponto ele consegue fazer a geneira, que é uma coisa inacreditável. Ele é fraquíssimo e é tão fraco. Ele tem óculos grossos, não consegue ler o teleponto. Mesmo com o teleponto a coisa não corre bem. E, portanto, isto é que me entristece bastante, não é? Então, de facto, o que saiu daqui terá sido, como disse o Bloco de Esquerda, uma comissão eventual para gerir um processo de eleições regionais antecipadas em 2022. Será mais fácil resolver isso definitivamente? A tua pergunta é haver eleições imediatamente? Sim, quer dizer, eu acho que teria sido muito mais fácil, e ao contrário da Graça, a Graça disse que achava que ninguém tinha muito a ganhar. Eu acho que... A Judite é que disse. A Judite, peço desculpa. Eu acho que os dois, como talvez a Graça que disse isso, haverá naturalmente, havendo eleições, há uma bipolarização. As pessoas estão fartas disto, não é? E, portanto, acham que seria muito melhor poderem expressar-se nas urnas. Quer isso caia para o lado do PSD, quer caia para o lado do PS. Agora, pior do que está não fica, não é? Como dizia o Tiririca no Brasil. Portanto, esta situação de termos um governo, porque aqui não está em causa a questão das negociações, nós sabíamos que o governo seria sempre um governo que teria que fazer cedências, tudo isso está. Agora, chegar ao ponto de ridículo a que se chegou e de estar sustentado na opinião e na vontade de um personagem, porque é isso que ele é, como José Pacheco, é lamentável. Eu não acredito que nenhum militante do Partido Social Democrata se reveja nisto, nem que aprecie isto, nem que esteja contente com isto, porque é de facto... Enfim, estamos aqui a falar de anos de luta autonómica, não estamos a falar de opções políticas. Neste momento, o Orçamento da Região não é opção política do PSD, nem do CDS, nem do PPM. É uma manta de retalhos com coisas que foram introduzidas, a maioria das quais pelas costas dos açorianos. E que nós não sabemos. A Graça colocou isso muito bem, que foi... o problema aqui é esta norma que foi introduzida e que foi votada e que permite não só que o governo, a partir de agora, todas as alterações que quiser fazer, tenha discricionariedade para as fazer e que não tenha que passar pelo crivo do Parlamento. Ora, eu sou parlamentarista, estive lá sentada e acho que o Parlamento, e este governo também achava, o PSD disse isso inúmeras vezes, o Parlamento é a casa da autonomia, é a casa onde... Mas que decisões é que estão a passar no Parlamento? Nós nem sabemos quais foram as propostas de Chega que foram aprovadas. Suspeitamos. Não sabemos que elas não existiram. Não existiram. Propostas concretas não existiram. Mas atenção, não foram apresentadas, durante esses 15 dias foram ditas em conferências de imprensa, a comunicação social por todo o lado. Nós suspeitamos quais sejam. Por isso é que é a brincadeira dizer que foram os 4 carros de bombeiros, mais a questão do apoio dos 1.500 euros para qualquer uma de nós está a pensar agora ter filhos, não é? Porque realmente isto se calhar compensa. Não, estou a brincar com isto, mas isto é um assunto absolutamente sério e que coloca em causa até a nossa própria autonomia. Os deputados estão lá
para tomar decisões e para monitorizar as decisões que o Governo vai tomando e para as ratificar ou não. E neste momento nem tem essa possibilidade. E a posição... Porque tudo foi feito pelas costas dos açorianos. E isso é que é lamentável e a posição dos deputados do maior partido representado no Parlamento fazem sentido? Ou seja, o Partido Socialista chegou lá a dizer que aquilo não tinha credibilidade, quis sempre saber de facto que negociações é que existiam com o Chega e não apresentou uma única proposta de alteração também ao plano e ao orçamento. Isto faz sentido? Para um partido que de facto está à espera que isto caia para poder voltar à governação e a ter a confiança dos açorianos? Eu não diria que o Partido Socialista está à espera que isto caia. Nem lhe interessa. Eu acho que o Partido Socialista também tem algum interesse no caos, como é natural. Porque quanto mais tempo isto durar, mais as neiras vão sendo feitas, como se vê. Se em 365 dias a novela já vai ao nível de novela mexicana de quinta categoria, portanto, ameaça piorar. Ameaça traduzida. Doblada. E com legendas. E com legendas. E, portanto, o Partido Socialista não tem muito interesse que isto caia. Agora, a questão das propostas, temos que ver o seguinte. Todas as propostas que foram apresentadas pela oposição, que é outra característica interessante deste debate, foram chumbadas. É verdade. O PAN apresentou 31 ou 32 propostas. O BE 12. O BE 12. Foram todas chumbadas. É que nem sequer, como uma delas já disse, para depois se dizer, não, nós aprovámos esta propostazinha que podia ser uma coisa inócua. E sempre se fez isso. Mas, e que daria depois à posição a possibilidade de dizer, não, nós até considerámos a proposta do Bloco de Esquerda sobre qualquer coisa. Não fizeram isso. Portanto, tiveram uma opção. Sim, muitas das do PAN estavam aparentemente mal feitas. Não tinham enquadramento e, portanto, o próprio deputado do PAN, a páginas tantas, retirou algumas das suas propostas de alteração porque elas estavam formalmente mal concebidas. Sim, mas eu também devo dizer que o orçamento da região tem erros crassos, como o senhor deputado Sérgio Ávila apontou, disse lá e muito bem, e o senhor secretário das Finanças não foi capaz de desmentir. E, portanto, perante isto, não são só os deputados que se enganam a fazer propostas de alteração. Também na posição nós temos secretários que não conseguem redigi-las corretamente e estamos a falar do orçamento da região. Eu percebo que um orçamento que é alterado muitas vezes está sujeito a mais deficiências, mas ter deficiências de base e ter deficiências intencionais, como essa de esconder do Parlamento e por essa via, porque os deputados são representantes dos açorianos, as alterações que vão ser feitas é muito grave. É talvez das coisas mais graves que a autonomia já se fez. Muito bem. Graça, uma palavra sobre a posição do Partido Socialista. Bom, o Vasco Cordeiro usou foi uma metáfora, uma história ao qual chamou de prédio, mas queria usar o termo prédio no sentido de terra, de terreno, e depois percebeu que toda a gente pensava que era prédio de um edifício. E que explicou muito claramente que é, se o Partido Socialista tinha dúvidas seríssimas em questões técnicas e até legais, como Vasco Cordeiro explicou, de que considera irrealista a forma como foi apresentada a previsão da receita, ele disse muito bem, mais importante do que saber quanto é que vamos ter para gastar e depois decidirmos onde é que vamos gastar, é termos a certeza se vamos efetivamente receber esse dinheiro que estamos a pensar gastar. E durante todo o debate, na pessoa de Sérgio Ávila, porque obviamente é que fez os orçamentos durante anos e, portanto, domina tecnicamente as questões do orçamento, levantou questões técnicas, levantou questões de legalidade e Bastos e Silva ou não soube ou não quis prestar os devidos esclarecimentos. Mas, seja qual for a razão pela qual ele ficou calado, eu devo dizer que esse silêncio do secretário das Finanças foi ensurdecedor, porque houve questões ao nível de haver erros grosseiros de datas, por exemplo, de fazer cálculos diferencial de valores em que se comparava 2022 com 2022. Portanto, aí não poderia haver diferença. E só nessa altura é que Bastos e Silva vem a jogo, mas ainda levou ali algum tempo com o Presidente da Assembleia a perguntar se alguém se queria inscrever, se queria prestar algum esclarecimento. E ao fim de 2 ou 3 minutos ele veio dizer que sim, que efetivamente aquilo era uma gralha. E portanto, eu percebo que perante isto, se o PS não acredita na previsão de receitas, não faz sentido
estar a apresentar propostas de alteração para gastar um dinheiro que nem acreditam que exista. Portanto, aí acho que foi a incoerência. E obviamente que... A incoerência. Foi sim, só para ficar coerência. Completamente claro. Sim. E por causa disso, os partidos que suportam o governo passaram o tempo a tentar colar a imagem do PS, exatamente pelo facto de não ter apresentado nenhuma proposta, a um partido irresponsável. Várias vezes se ouviu dizer que o PS estava de bengala do Bloco de Esquerda. De bengala, não, mas isso foi o Bruto Costa que disse, mas o Paulo Estevão ainda foi mais longe. Disse que o PS tinha-se transformado num partido de protesto que era só um Bloco de Esquerda maior. Portanto, ainda foi... e, portanto, foi tanto o Paulo Estevão como o Bruto Costa, que de resto são geralmente os que fazem a defesa mais dura quando é necessário da posição. Não há mais. O CDS também tem algumas intervenções. O Rui Martins tem crescido bastante enquanto deputado. Por acaso, acho que tem-se revelado um bom parlamentar e em áreas em que... Sim, mas Paulo Estevão, naturalmente, é o líder parlamentar da posição. Pois, aliás, não é sempre o primeiro a pedir a defesa eu acho que enquanto estava lá o Pedro Nascimento Cabral, que era mais. Agora o Bruto Costa, eles dividem-se, andam ali num ping-pong. E, portanto, tentaram sistematicamente colar a imagem do PS a um partido de protesto e que, no fundo, era um bloco de esquerda alargado que não contribuía para enriquecer os documentos previsionais. Judite, o Partido Socialista, apesar de tudo, deu espaço para que o Governo pudesse chegar ao Parlamento com outro tipo de argumentos. Com uma semana de antecedência, já as dúvidas, muitas delas técnicas e legais do Partido Socialista, estavam a ser levantadas em jornadas parlamentares e em sessões que o próprio partido organizou, uma delas aqui na terceira, sobre o plano e orçamento para 2022. Porque é que dificuldade continua a ser esta que o Governo tem de não conseguir depois explicar aquilo que é relativamente fácil? E já tivemos aqui um programa sobre as tais agendas mobilizadoras, onde nós conseguimos com facilidade, vocês em particular, explicar o que é que estava em causa e do outro lado, do lado de quem deve de facto essa explicação ao povo. O que é que falta aqui? E como é que viste, obviamente, também a posição do Partido Socialista nessa matéria? Bem, já aqui dissemos várias vezes, Pedro, que há uma grande dificuldade de comunicação por parte do Governo. De muitos secretários não conseguem explicar coisas que às vezes são muito óbvias e fáceis de explicar. Porque não sabem, porque não querem, porque escondem alguma coisa, não sei, mas isto não pode continuar assim, porque não é explicar aos partidos que compõem a Assembleia, é explicar aos açorianos. São os açorianos que querem e que têm o direito de saber isso e de compreender claramente o que é que se passa. E não me parece que esta situação possa continuar, porque depois tem consequências graves. Agora, relativamente ao Partido Socialista não ter apresentado qualquer proposta, eu acho que o Partido Socialista ainda não percebeu bem que está na oposição e ainda tem alguns tiques de poder que vai ter que perder. É evidente que relativamente ao que foi dito sobre o orçamento, ao que o Partido Socialista referiu sobre o orçamento, que não permitia apresentar propostas de alteração, mas há sempre algumas propostas que podem ser apresentadas. E, na verdade, eu acho, a mim fez-me alguma confusão, espécie, e creio que a muitos açorianos, que 25 deputados de um partido não tenham apresentado uma única proposta. Ainda que fosse para depois ser chumbado e dizerem, não, mas nós apresentámos propostas. Vocês é que não quiseram aceitar. Parece-me isso grave e sobretudo num partido que quando era governo acusou muitas vezes os outros partidos de serem preguiçosos e de não trabalharem e de não apresentarem propostas, ou então de apresentarem propostas que eram irrealistas e que não eram sérias, que não eram sérias. Exatamente. Este ano até foi uma brincadeira, porque foram tão poucas as propostas que surgiu. E, portanto, parece-me que não vi, na verdade, isso com muito bons olhos. Acho que o Partido Socialista passou ali o tempo a reagir e não foi capaz de apresentar nada de construtivo. E isso não é bom. Agora, relativamente à situação, pronto, da aprovação deste orçamento, este passou
passou porque era do interesse de todos que passasse. Não acredito muito que em 2022 isto vai acontecer da mesma forma. Da mesma maneira como sempre achei que este orçamento passaria, acho que ou vão haver grandes alterações ou em 2022 não passa, mas não vai passar, não é pelos partidos que ameaçam se as suas propostas não forem aceitas. Será o próprio José Manuel Bolieiro a deixar cair isso. Sim, não vai aceitar esta chantagem por muito mais tempo. Vai tentar agora fazer o máximo que for possível. Mas José Manuel Bolieiro pode evitar a chantagem se efetivamente negociar com quem tem que negociar. E o que dá aqui a sensação é de que é apresentar uma proposta aos parceiros sociais que se torna conhecida da opinião pública. Exato. E que os próprios parceiros não têm conhecimento dela e por isso começam a reagir. Eu acho que é justamente isso que vai acontecer no próximo ano e que, mesmo assim, se não for aceito, acho que José Manuel Bolieiro vai dar um murro na mesa e vai dizer, meus senhores, façam o que quiserem e se o governo for derrubado, vamos dar a voz ao povo e o povo há de decidir aquilo que é melhor para a região. Muito bem. Não sei se eu tenho-vos visto a ter muitos apontamentos, se querem acrescentar algo mais dos vossos argumentos sobre o plano e orçamento, que é basicamente o que nós tínhamos definido de falar hoje, mas aqui 2 ou 3 apontamentos que eu gostaria também de ouvir. Eu gostaria só de dizer uma coisa relativamente ao que a Judite disse. A postura do Partido Socialista, do apontar a preguiça e o não ter tido capacidade. Bem, isto, mas é verdade, lembras-te disso? Não, mas Judite, atenção. Não se pode, e tu também não podes, nenhuma de nós pode dizer que o Partido Socialista não teria capacidade de apresentar propostas. Neste momento o Partido Socialista tem um grupo parlamentar com pesos pesados. E não quis porquê? Porque foi uma estratégia, como a Graça disse na sua intervenção. Ou seja, percebendo que este orçamento não tem credibilidade, percebendo que não pode contar com umas receitas que não estão garantidas. Devidamente enquadradas. Aliás, o PS mantém que é um buraco de quase meio de 500 milhões de euros. De 450 milhões. Quase 500 milhões. E, portanto, prevendo que este orçamento está mal desenhado e mal feito, o que não faria sentido era o Partido Socialista apresentar propostas tentar associar-se à coisa, associar-se perante uma coisa que não é a opinião do Partido Socialista não é só de reagir e de votar contra, tem que ter uma postura proativa também. E claro, quando há uma base sólida e que à partida as propostas poderão fazer alguma diferença. Neste caso não há. Neste caso o orçamento da região é areia movediça que a todo momento pode capitular, pode não se cumprir, e o que o Partido Socialista tentou provar foi não se vai cumprir, não é execuível. Isso não é execuível. Mas isso o Partido Socialista já tinha dito em relação à tarifa em relação a isto. E, portanto, foi esta a opção. Ou seja, uma opção estratégica. Cláudia, o Partido Socialista já tinha criticado e posto porque se o Partido Socialista apresenta uma proposta que seja, ficava colado à credibilidade que o próprio Partido Socialista entende que este orçamento não tem. E não o podia fazer. Só tinha esta opção. Concordo. E foi uma opção estratégica. O Partido Socialista já tinha posto também em causa e tinha duvidado da tarifa Açores, que não ia ser possível. Mas ali os valores não é comparável. Da redução de impostos. Aqui tu não tens, também. Mais do que isso, tu tens aqui normas sem enquadramento legal e, pior, normas ilegais que contrariam documentos de força superior que prevêem claramente que tem que passar. Bem, mas então estamos a um nível em que o representante da República ainda pode intervir o tal tio que está no meio da sala. Agora vamos ver. O senhor que está no meio da sala com a chávena de chá é que não se percebe. É outro silêncio ensurdecedor. Portanto, o que é que estamos aqui perante até tudo isto? Esta é uma solução muito validada por Pedro Catarino. Exatamente. E ele é um grande responsável, tal como o Presidente da República, por esta solução. Portanto, que diga de sua justiça. E, pelos vistos, emudeceu. Graça estava eu estava só a acrescentar que, para além de tudo mais, o facto do PS ter anunciado em antecipação o voto contra, em coerência não pode dizer eu vou votar contra isto, mas agora vou aqui só apresentar umas propostazinhas de alteração. Quer dizer, isso foi o que o PSD fez durante muitos anos, também é preciso recordar. Mas eu acho que esta estratégia é mais coerente. Foi uma estratégia política e percebe-se. Mas a verdade é que é assim, se é vergonhoso, para quem acha que é vergonhoso, o PS, com uma bancada de 25 deputados, ainda por cima pesos pesados, como diz a Cláudia, não ter apresentado uma única proposta, a verdade é que os partidos da coligação também não apresentaram nenhuma proposta. Aliás, apresentaram a do endividamento para satisfazer a iniciativa liberal.
Pronto. Mas essa não é deles. Não era deles. Apresentaram uma proposta de alteração para cumprir com a exigência do E para Barata. garantir o voto E não favorável. apresentaram mais uma única Então, proposta de alteração. sobre preguiça estamos Enquanto conversados. nós estivemos na Se preguiça oposição, fosse. enquanto nós estivemos na oposição, sempre criticámos o PS Exatamente. de também serem preguiçosos, que não Ainda apresentavam bem que dizes propostas de isso, alteração. Cláudia. Ah, Exatamente. não, é verdade. Não me lembro do PS também apresentar muitas propostas de É, alteração, apresentava, mas apresentava algumas algumas, não eram dito aceitas. apresentava. Algumas. Não, É verdade. apresentava, sempre apresentou. Eu não me lembro do PS não apresentar. E a gente Não eram 180, e era uma mas- guerra que se fazia de que eles tinham que Era, apresentar mais e exatamente. etc e que as propostas de alteração basicamente eram erros que tinham aparecido nos documentos provisionais e que o PS aproveitava para fazer o Para brilharete corrigir. e para corrigir, etc. Mas apresentava. E os partidos da coligação, se quisessem apresentar propostas para corrigir erros nestes documentos provisionais, tinham um mar. Tinha que se convenhamos. prolongasse, mano. E, portanto, só não viera ninguém que os identificasse. Claro, Que dissesse, olha, pá, claro. vocês, a gente não se apercebeu isto, passou porque acontece. E usar os seus partidos de apoio Como se para faz fazer essa sempre, correção. como se faz. Não aconteceu. E, portanto, em relação a isso, achei que outra questão que caiu muito mal, que já não cola, foi novamente o governo sempre a desculpar-se com a dívida que tinha herdado, com a dívida Sim, que sim, tinha sim, herdado, sim. etc, por um lado. Mas por outro, a vangloriar-se que era o maior plano de investimento da história da sempre. autonomia. Quer Sempre. dizer, então a pessoa herdou imensas dívidas, não tem dinheiro para gastar e propõe-se a e faz gastar dívidas maiores. a maior quantidade de dinheiro que alguma vez aconteceu. Quer dizer, É que nem Tá-se- sequer na gestão das nossas casas a gente cai não se nessa. percebe e vão ter que se Não, e já tornar conseguiram suplantar os maiores planos e orçamentos de sempre de Sérgio Ávila. Não é? e vão ter que se Era ele autonomizar o dono dos maiores de disto sempre, agora estes até e extravasam responder pelas suas profundamente. próprias decisões e terem as suas próprias decisões. Mas também não nos podemos esquecer que vem aí o PRR, vem um novo quadro comunitário de apoio. Sim, e portanto vai exigir ainda mais competência deste governo para efetivamente não deixar perder essas verbas, porque o grande problema e isso foi uma crítica Isso dos é vários outro problema. das análises dos documentos, que é o facto de haver endividamento para se conseguir ir buscar no cofinanciamento os apoios Exatamente. das verbas europeias. Nós não nos podemos esquecer que todos esses apoios exigem a execução primeiro e a Tal e transferência depois. E não sei se nós vamos ter capacidade financeira para chegar à frente a ver para a taxa de execução deste com ano. valores desta ordem de grandeza de milhões. Com um outro detalhe, é que as taxas de juro estavam historicamente muito baixas. E agora, com o aumento do preço do diesel e disparou a inflação, obviamente que as taxas Tem um de juros peso. vão se agravar. Tem um peso E muito isso é uma grande no questão que ninguém discutiu neste plano de orçamento, e porque não vai ser só a questão do dinheiro, do orçamento, dos dinheiros públicos que vai ter que ter isto em atenção. Somos nós. Os fatores de produção estão cada vez mais caros, o setor produtivo da agricultura, É etc, tudo, as etc. consequências da pandemia. As famílias vão começar a pagar tudo muito mais caro, as taxas de juros dos seus empréstimos das suas casas e dos seus carros vão ser agravados, e não se viu uma única medida neste plano de orçamento para tentar mitigar Isto foi o que disse o Partido Socialista. a perda de Pareces rendimento. uma deputada do Partido Socialista. Não, mas isto que eu disse, ouve lá, o Partido Talhada Socialista, para o então, Partido olha lá, Socialista. mas então foi a ler aos parceiros do plano de orçamento, Talvez. porque Mas disse isso. Disse há precisamente o que estás dizendo. olha, uma das coisas uma das pessoas que diz isto lá, que por acaso foi para a primeira vez que me apercebi que agora fazia também, dava o seu contributo, foi Presidente do Conselho Económico e Social. não, o Dr. Maio, da Caixa António Económica. Maio, sim. Porque há sempre aqueles últimos parceiros que É são uma das personalidades do Conselho Económico e Social, sim. bem. E diz Indicadas. isto claramente. Porque o E Presidente diz isto também claramente. disse isso. Portanto, provavelmente o PS aproveitou para o dizer e que faz todo o sentido. Muito bem. Eu queria vos ouvir aí agora nestes instantes finais sobre a reeleição de Rui Rio, Judite. A vitória nos Açores foi claramente esclarecedora, claro. Apesar de Rangel ter sido o único a passar por cá, não é? Exato, e apesar daquela história... Albuquerque é vice-presidente do Rio. Sim, sim. Já foi. Mas era. Rui Rio não estava muito bem visto nos Açores. Ainda nos lembramos Das suas declarações. Exatamente, e do peso Da que ele da atribuía irrelevância do aos voto dos aos açorianos. Açores. Portanto, e por isso Aliás, mesmo... que faz com que hoje não tenhamos um açoriano no Parlamento Exatamente. Europeu, fruto Exato. do que acontecou, enfim, mas ao também nosso da má amigo André negociação Brito. que Alexandre Gaudêncio Fez anos fez. ontem.
Ontem. Eu acho que isto mostra bem a importância que os açorianos dão a Rui Rio e, portanto, escolheram em consciência, porque não tinham razão nenhuma para votar nele. Acho que escolheram em consciência. Não, eu acho que não, isto é um bom indicador para o Rio. Isto é um bom indicador para o Rio. De confiança. De confiança. Não, os açorianos não têm qualquer motivação, então, antes pelo contrário, agora podiam até, pronto, vingar-se, entre aspas, ou fazê-lo perceber que não gostámos daquilo que ele disse na altura. Mas entre os dois, curta, na verdade, Rui Rio é quem nos parece que tem melhores condições para enfrentar António Costa e para ganhar eleições, ou pelo menos para encostar mais, para diminuir a diferença entre o Partido Socialista. O que é que achas que vai sair daí? É assim, eu não sei muito bem, eu acho que Rui Rio não é muito de pré. Exatamente, o que vier a acontecer poderá ser com certeza posteriormente, portanto, depois das eleições. E nos Açores fala-se em as três forças de governo avançarem coligadas pelo círculo eleitoral. Os Açores estão sempre um pouco amarrados à coligação existente e, portanto, é natural. Mas faz sentido não havendo uma coligação PSD-CDS a nível nacional? Até porque eu não sou adepta de coligações e, portanto, acho que cada um, e até para perceber o seu próprio peso político, claro. Eu acho que é importante que os partidos percebam que se forem eleições sempre em coligação, em breve não vão perceber o peso que têm e os próprios açorianos vão ficar confusos quando tiverem que voltar a votar no seu partido. Já nem sabem muito bem quem é quem. E, portanto, acho que não deviam ir em coligação, mas percebo que neste momento na região seja assim. Muito mas bem, não concordo. Eu, como também sou Rui Rio, muito culta, coligações. Eu, como também sou muito culta, também vou usar a expressão do antecena. Eu acho Se bem que ainda ninguém usou o estrangeirismo hoje, não é? É verdade, é verdade. Estamos na boca de cena, mas nenhuma ainda citação. Como nós Cláudia quis falar foi de cultura, eu também falo. Mais Não, mas eu por acaso acho que esta eleição do Rio foi exatamente uma antecena das eleições. Porque a verdade é que o métier político, ou seja, as lideranças... Atenção. Que viram estrangeiros. Inspirou-se muito bem. As lideranças do PSD estavam a determinada altura claramente com Rangel, mas a militância de base vota em Rio. Ok? E, portanto, isto é uma antecena do que pode acontecer. É tirar o pulso à situação de como é que o português sente os candidatos. E eu disse isto várias vezes. Eu acredito que o Rangel pudesse ser melhor líder para o Partido Social Democrata. O que não é difícil. Mas o Rio, eu acho que seria seguramente melhor primeiro-ministro. Sem dúvida. E, portanto, Que o António Costa? que o também sem António dúvida. Costa, claro, e que o Rangel... Essa pergunta é retórica. Pois era só para... que o António Costa sim e Se a Graça Silva dissesse que não. Em termos políticos e internos do partido, é um sobrevivente. A verdade é que foi 3 vezes a votos, sem medos, ao contrário do que se passa no meu partido. E o PSD veio sempre a crescer, e a verdade é que nas últimas eleições, que foram as autárquicas, o PSD cresceu bastante. E, portanto, parece-me que o que aconteceu aqui também com o Rui Rio, mas com Rangel, apercebendo-se, porque na altura o governo, o Parlamento ainda não tinha sido dissolvido, não, portanto o orçamento ainda não tinha sido chumbado, Rangel, percebendo isso, porque é um político experiente, anuncia a sua candidatura, mas parece-me que foi um pouco parecido, fez-me lembrar a golpada de António Costa a António José Seguro. E, portanto, também não achei isso bem e, por isso, agora acredito e confesso que foi a primeira vez que votei Rui Rio, mas votei consciente. E há ou não sombra de Passos Coelho? Olha, perguntar isso no dia de hoje, por acaso, é muito interessante. Uma porque dúvida. não seria feriado. Eu não é que estava com a palavra. Não, peço desculpa. Eu que interrompi. A palavra era só queria Era a Graça, sim, eu interrompi, peço Está sempre desculpa. aberto. A segunda parte da questão da coligação, eu acho que
pode ter havido ali algum entendimento entre o Rio e o Chicão durante as autárquicas e ter havido alguma conversa de coligação futura, porque pareceu muito ali, mesmo quando foi pareceu mais pelo CDS do que pelo PSD. Mesmo na tomada de posse. O Rio nunca foi, enfim. Eu acho que o Chicão tem mais interesse nisso. Aparecem várias imagens deles os dois sentados e em muita cumplicidade, tivemos um bom resultado, portanto o futuro vai ser ótimo. E o Rio, como é homem de não faltar à palavra, eu acho que o que vai acontecer é que vai pôr na liderança do partido essa decisão. E pelo aquilo que já se viu, porque aí há 15 dias, no Observador aparece um artigo a dizer que o Rio tinha supostamente levado o assunto da coligação pré-eleitoral à direção do partido e que não tinha havido receptividade, que inclusivamente uma das pessoas da direção do PSD tinha dito que isso a acontecer, que era um ato de misericórdia ou qualquer coisa assim deste tipo. Até porque é importante, como a Judite disse bem, se perceber depois, imagina que vão para o governo, que ganham, para perceber qual é que é o peso dos votos. Apesar de que, por necessidade, o peso dos votos depois passa a ser irrelevante, porque se precisar efetivamente daqueles votos para fazer governo, até podem passar a valer muito, como de resto eu já disse aqui que são os tais bugs democráticos, como acontece com os votos do Corvo. Bugs. Também registrei o bugs, não é? Para além do métier, ficou registado. Portanto... Cláudia. Aliás, e só para terminar, isso foi o grande. Não, só para terminar. 30 segundos. Isso foi exatamente o fenómeno que aconteceu com a Assunção, ou seja, quando a Assunção tem quase 5%, 4,8% ou o que é que foi, que toda a gente achou que ela tinha tido uma péssima votação, o que aconteceu é que o CDS tinha ido demasiado tempo em coligação com o PSD. E o Paulo Portas, de uma forma muito inteligente, soube sempre negociar muito bem os lugares de deputados. Portanto, tínhamos 18 deputados claramente inflacionados, que não representavam o voto no CDS. Quando pela primeira vez o CDS vai sozinho com a Assunção, percebeu-se o que é que valíamos. Cláudia. Valem menos. Qual é a pergunta, Rui Sr. Rio, Moderador? Coligações sim ou não? Coligações sim ou não, Rui Rio? Bem, eu acho que Rui Rio, como disse a Graça e bem, é um sobrevivente, já sobreviveu isso tudo. Eu esperava, sinceramente, que ele continuasse a sobreviver. Não achei que Rangel, ao contrário de alguns analistas, tivesse grande hipótese, que foi o que se veio a verificar. Mas também a diferença não foi muito grande. Não, 5%. Não. Em termos nacionais, mas foi enfim, mais acentuado. Aquilo que também já foi dito, que Rui Rio obviamente tem mais perfil de primeiro-ministro, não entendo que seria melhor que António Costa, mas que tem mais perfil que Rangel, acho que sim. Qual era o resto da tua pergunta? Já venham ou não ir em coligações? Fizeram essa pergunta, que era para depois não haver confusões quando a Cláudia falasse. Eu acho que Rui Rio, apesar de poder ter algumas dúvidas quanto a essa questão, eu penso que optará por ir sozinho em eleições e, se o fizer, acho que será inteligente. Muito bem. Também. Muito obrigado, minhas queridas, por este bocadinho. Eu queria deixar só uma sugestão, que a Judite introduziu um tema aqui interessante que podia ser um próximo programa, que é o Murro na Mesa do José Manuel Bolieiro, porque esta sim é uma telenovela que eu adorava assistir. Muito obrigado pela disponibilidade mais uma vez. Cláudia Cardoso, Judite Parreira e Graça Silveira. Foi o Política de Saltos Altos desta quinta-feira. Atenção que a partir deste momento este programa fica também disponível nas nossas multiplataformas, em particular no canal de YouTube do Rádio Clube de Angra. A todos a continuação de uma ótima tarde. Política de Saltos Altos. Todas as quintas-feiras às 13 horas no Rádio Clube de Angra. Política de Saltos Altos com Cláudia Cardoso, Judite Parreira e Graça Silveira. Política de Saltos Altos no Rádio Clube de Angra.